Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Márcio Amin, do Ministério de Dons dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no projeto de lermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos na leitura de número 257, que se encontra em Ezequiel, capítulos 43 ao 45, e Salmos 133 e 134. Vamos dar início à nossa leitura. Ezequiel capítulo 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como a da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, o filho do homem, mostra a casa de Israel, esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tanto quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guarde toda a sua forma, e todos os seus estatutos e os cumpram. Essa é a lei da casa sobre o cume do monte, do todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que essa é a lei da casa, e essas são as medidas do altar por côvados. O côvado é um côvado e um palmo, a parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo, e esta é a base do altar. E do fundo desde a terra até a lista de debaixo 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena lista até a lista grande 4 côvados, e a largura 1 côvado, e o aréu de 4 côvados, e desde Ariel até cima havia 4 cornos. E o Ariel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrados nos 4 lados. E a lista 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado, e ao redor os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão oferecerem sobre ele holocausto, e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Sadoc, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para expiação do pecado, e tomarás o seu sangue, e porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da lista, e no contorno ao redor. Assim farás purificação e expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode sem manchas para expiação do pecado e purificação o altar,
com a purificação com o bezerro. E acabando tu de purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro de rebanho sem mancha, e os oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles e oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo ele estes dias, será que o 8º dia, e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar do vosso holocausto e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Então me fez voltar para o caminho da parte do santuário exterior, que olha para o oriente, ao qual estava fechado. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte diante da casa, e eu olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor: filho do homem, ponderá no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes e à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: basta em vós todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamaste estranhos incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura, o sangue, e eles invalidarão o meu concerto por causa de todas as vossas abominações, e não guardastes as ordenanças das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes e vos mesmos guardas da minha ordenança do meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para ir atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, dos carros das portas da casa, e servirão à casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir, porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhum de todas as minhas coisas sagradas, as santidades de santidade, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os construirei guardas de ordenança da casa em que todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, e chegarão a mim para me servir, e estarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão a mim, mesa para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre as suas cabeças,
e as celouras de vinho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles do átrio exterior ao povo, no átrio exterior despirão as suas vestiduras com que ministraram e as porão nas santas câmaras, e se vestirão outros vestidos, para que não santifique o povo estando com as suas vestiduras, e as suas cabeças não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo, antes como convém tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, e eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, que poderão contaminar. E depois da sua purificação lhe contarão 7 dias. E no dia que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar o lugar santo, oferecerá sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança, e eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. E oferta de manjares, e sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa deles comerão, e toda a coisa consagrada a Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Quando, pois, repartides da terra por sorte em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor, e será santuário de 500 com mais 500 em quadrado, e terá em redor uma arrabalde de 50 covas. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para o sacerdote, ministro do santuário, que dele se aproximarão para servir o Senhor. Ele servirá de lugar para a casa e de lugar santo para o santuário. E terão de levitas ministros da casa por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade de largura darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000 de fronte da oferta santa, e que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade diante da santa oferta e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente e na esquina oriental para o oriente. E será o comprimento de fronte de uma das partes, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será sua possessão em Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipe de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas, elas justo e basto justo tereis.
O efa e o botão serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte de homer, e a efa a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 25 ciclos e 15 ciclos vos servirão de um arratel. Esta será a oferta que a vez de fazer, a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato, tirado de um couro, que é o homem de 10 batos, porque 10 batos fazem um homem, e um cordeiro do rebanho de cada 200 da mais regada terra de Israel, para oferta de manjares e para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações na festa e nas suas novas e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará expiação pelo pecado e a oferta de manjares e o holocausto e o sacrifício pacífico, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês do primeiro dia do mês tomarás um bezerro sem manchas e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas ombreiras da casa e nas 4 esquinas da lista do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos cíplices. Assim expiarei a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, terei a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá, e o príncipe do mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa, preparará o holocausto ao Senhor de 7 bezerros e de 7 carneiros sem manchas, cada dia durante os 7 dias, e o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, um efa por cada bezerro, e um efa por cada carneiro, e um hin de azeite por cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo, todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Salmos 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Emon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos neste momento, irmãos, orar pela essa leitura que acabamos de ver. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti por mais essa leitura que acabamos de ver, Senhor. Peço que o Senhor grave essa leitura no nosso coração, na nossa mente, e que possamos viver ela a cada dia, Senhor. Dai-nos um dia abençoado na Tua presença, na presença do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor nos abençoe a cada dia e abençoe cada um que está nesse projeto de ler a Bíblia toda em um ano. Em nome do Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor, um dia abençoado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.